Hoje estaremos analisando a crucificação de Jesus e alguns fatos que passam desapercebidos. Esta parte da crucificação tem sido atacado por defensores da alta crítica, em virtude de que aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus, que pediu para que Jesus se lembrasse dele ao entrar no reino, este mesmo malfeitor estaria injuriando a Jesus momentos antes, portanto, haveria algo de errado com relação ao texto. Eu já, em outras ocasiões, eu atentei para estas traduções que nós temos no português, que às vezes aparece injuriar ou coisas semelhantes, e que dá a entender que em muitas circunstâncias há apenas um copy-paste ou um copiar e colar de uma tradução para outra tradução, e que o injuriar talvez não refletisse a verdade daquilo que estava sendo ali falado. Bem, de qualquer forma, o nosso foco está em elucidar este pequeno problema, mas através de um outro tipo de análise. Esses relatos se encontram em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Vale a pena ter-se em mente que esta alta crítica eu a vejo como sendo extremamente contaminada com diversos tipos de viés, e eu sempre oriento para aqueles que estão utilizando-se de ferramentas como o método histórico crítico, que tomem cuidado, porque este método, desde seu início, ele vem seguramente a partir de uma orientação ideológica. Horas, rapidamente, a Bíblia adverte para que aqueles que buscam por Deus o devem buscar em espírito e verdade, antes de qualquer coisa. E o espírito de dúvida, alicerçado dentro desse método, somente vai conduzir a mais dúvidas, nunca certezas. E o momento que uma dúvida ela fique, digamos assim, solidificada na mente da pessoa, muito pouco se pode fazer, porque será necessário se construir uma outra história, e normalmente a justificativa é de que há enxertos de que teologia de uma determinada pessoa, por exemplo, é a teologia de Marcos, é a teologia de João e tal. Será que isto é verdadeiro? Será que esse tipo de aproximação é a aproximação de se fazer a busca em espírito e verdade? Logicamente que não, porque o que acontece é que, normalmente, estas pessoas elas perdem a fé, porque não conseguiram compreender realmente o aspecto da revelação. Então, primariamente, existe uma revelação e, secundariamente, temos uma teologia para estudar esta revelação.
E é exatamente estas coisas que acontecem neste episódio, aonde poderíamos dizer diferentes pontos de vista? Não. Poderíamos dizer diferentes ângulos de se observar a revelação, ou os ângulos pelo qual a revelação, ou pelos quais a revelação é exposta. Aí está, sim, o sentido teológico, e a teologia pode ajudar, mas a teologia em si não é a revelação. Então, basicamente, a solução deste problema em relação à crucificação, e isso se refere a muitos outros, decorre do fato de que a revelação está sendo expressa em ângulos diferentes. E as aparentes contradições devem ser levadas com cuidado, porque alguma coisa por detrás pode estar acontecendo. E se este enredo ele realmente não for percebido, vai permanecer o quê? Vai permanecer isso daqui, conforme disse, isto é um enxerto, isso daqui é uma teologia diferente, isso daqui é qualquer outra coisa, e ao final você vai ter apenas um retalho e você não vai conseguir encontrar o Jesus Cristo que você quer identificar. Vamos primariamente ver o que diz Mateus, capítulo 27, versículo 38. O versículo diz: "E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda." O outro, em Marcos, capítulo 15, versículo 27, e lemos: "E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda." A referência a estes salteadores, no grego, vamos precisar um pouquinho do grego para solucionar este problema, a palavra utilizada é lestes, cuja tradução seria ladrões, salteadores, batedores de carteira, trombadinha. Em nossos tempos seria trombadinha, né? Agora, devemos observar o que Lucas diz no capítulo 23, versículo 32. "E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele serem mortos." Do que é que estamos, ou Lucas está se referindo aqui? A palavra que ele utiliza não é lestes, mas é kakurgos. Essa palavra, ela tem uma outra conotação. Ela tem a conotação de um malfeitor, diferente de ladrão. O malfeitor é aquele que é realmente um criminoso. Estamos falando, assim, de um grau superior em termos de periculosidade. É diferente daquele que, por exemplo, assalta nos dias de hoje um celular, uma bolsa, leva embora uma camisa, para este outro que Lucas se refere. Este é um criminoso. Este
ele usa de violência, ele vai bater a pessoa, possivelmente até matar a pessoa. Este é um dado significativo que passa desapercebido por aquele que está simplesmente lendo através das traduções, mas dentro do grego e dentro do que cada um destes homens está se referindo, aparentemente aponta para coisas distintas. Vamos continuar a analisar. Vamos paulatinamente começando a ter um quadro e vamos observar que em Mateus 27, 44, diz: Eu mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Então, temos aqui o motivo da celeuma, em que os salteadores estavam a dizer coisas a Jesus. Porém, vamos observar que apenas um dos malfeitores o injuriava. Observar isso em Lucas 23, 39, ele afirma: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Assim temos que, aparentemente, Mateus vê os salteadores falando coisas para Jesus e Lucas vê apenas uma pessoa que estava a injuriar. Ainda na sequência de Lucas, ele aponta que, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E é a partir desse instante que vamos começando a ver de que esta alta crítica, esta crítica histórica, ela falha, porque ela não observa determinados desenvolvimentos, colocando as coisas de forma compartimentadas, quando na realidade existe algo subjacente que não é identificado aos olhos em uma primeira visualização, mas que está lá presente. Vamos ver o seguinte, em Lucas. O que é que Lucas está vendo exatamente? Vejamos Lucas 23, 32. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Ou seja, na visão de Lucas, uma das coisas que chama a atenção aqui é que Lucas está relatando que dois malfeitores foram conduzidos, ou seja, foram levados embora com ele. É isto, foram junto com ele para serem crucificados. E na visão de Lucas, isto se processa, essa crucificação se processa ao mesmo tempo. São dois cacurgi que são levados, são dois cacurgi que são crucificados com Jesus. Nós precisamos realmente entrar dentro da história. E aqui é que eu digo, se o teu método não está te levando a aumentar a tua fé em Jesus Cristo,
se você está achando outras pessoas melhores até que Jesus Cristo, ou como sendo Jesus Cristo, como qualquer outro líder religioso que surgiu nos tempos e que outros fizeram até coisas melhores do que ele, preste atenção, porque você está no núcleo da crítica histórica e a tua Bíblia é esta crítica. A questão é a seguinte, ela vai te levar para onde? Para o paraíso que Jesus diz que existe? Para o reino dos céus que o ladrão tem esperança de estar entrando? Ou estará indo para algum outro lugar que você nem sabe? Então vejamos o que ocorre em Mateus. Mateus 27, do versículo 35 ao 38. Diz assim: E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ora, aqui em Mateus, Jesus está crucificado. Percebe? E, neste momento, pegam suas vestes, sua túnica, começam a jogar, eventualmente, dadinho ou qualquer outra coisa, e ficaram ali se divertindo. É isto que ocorre. E atenção, versículo 36 diz que e assentados o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita em sua acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Aí aparece no versículo 38, e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Então nós temos que, numa sequência, Jesus é crucificado. Esses soldados começam a jogar em cima de suas túnicas, começam a se divertir. Em seguida, eles estão assentados vigiando. E então aparecem o quê? 2 salteadores crucificados. Isto é um pouquinho diferente do relato de Lucas, não? Pois em Lucas, como vimos, foi ao mesmo tempo. Agora vamos observar o que João fala. João, capítulo 19, versículos 17 e 18. Elevando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. O ponto aqui, vamos entrar numa linguagem, poderíamos dizer numa linguagem de máquina. Vamos sair daquelas coisas que ficam por cima e vamos descer ao núcleo, né? Ao bit, tá bem? Então, estamos falando aqui agora de um nível de bit. Antigamente isso era referido como, por exemplo, em computadores, a linguagem assembler. Aqui é a mesma coisa. Vamos descer um pouco dentro do texto grego em relação ao que João está colocando. O que mais chama a atenção nisto é que a palavra
não está presente no texto grego. Ela simplesmente diz, na tradução, de cada lado. Mas, no grego, não está escrito de cada lado. Não é assim que está. O que é que nós estamos tendo aqui? Nós estamos tendo um problema de tradução, estamos tendo um problema de interpretação e possivelmente um problema de tradição. Vamos circunscrever ao termo em grego enteiten, que quer dizer dos lados, ambos os lados, aqui e aqui. Este mesmo termo pode ser visto em Apocalipse 22, 2, logo em seu princípio, onde exatamente esta mesma construção ela é utilizada no meio de sua praça, estando na tradução, e de um lado e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Atenção que também este estava não consta. Até aí, tudo bem. Só que, no que se refere a João, voltemos ao texto de João. O texto de João, ele aparece uma outra palavra, e esta outra palavra é duo, no grego. Ou seja, é uma diferença significativa, porque duo aparece à frente. O que quer dizer? Em qualquer dos lados, em ambos os lados, dois foram crucificados, com Jesus no meio deles, e isso quer dizer que não eram dois apenas crucificados, porém 4 crucificados. Na tradução da Young, vamos colocar aqui, tradução da Young literal, no inglês, ele traduz corretamente sem o colocando assim, where they crucified him, and with him 2 others, on this side and on that side, and Jesus in the midst. Na Bíblia, LTT, Bíblia de Estudo LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, de Hélio Menezes Silva, de 2017, ele lê o seguinte: onde o crucificaram e com ele outros 2, deste lado e daquele lado, e no meio Jesus. A Bíblia LTT, que é a tradução mais literal que nós temos dos textos bíblicos, também confirma a mesmíssima tradução, onde a palavra não aparece. Vamos prosseguir no nosso quadro, em João 19, e aqui, a partir do versículo 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas.
Olha só que bonitinho. Se houvessem apenas 2 condenados ao lado de Jesus, nós teríamos o seguinte, que iria ser verificado o primeiro, iria se dar a volta em torno de Jesus, seja pela frente ou por trás, a fim de se chegar ao outro. No entanto, João coloca que foi o primeiro e o segundo, e depois Jesus. Isto quer dizer que a linha, a sequência é o primeiro malfeitor, o segundo malfeitor e após Jesus. Isto quer dizer que eram 2 na sua lateral, seja esquerda ou direita, haviam 2. Mas Jesus sabemos que estava ao meio, portanto, é mais uma comprovação de que haviam outros 2. Então vamos para concluir. Se você tem 5 pessoas crucificadas, segue-se esta sequência de João. Mas se você tem 3 pessoas crucificadas, esta sequência não pode ser obedecida. Pela lógica. Então, o que temos é o seguinte quadro. Em Lucas, o foco da atenção dele está sobre os malfeitores, os criminosos de peso. E estes são crucificados juntamente com Jesus, praticamente ao mesmo tempo. Por outro lado, o foco dos outros evangelhos está em quem? Está no lestes, está nos salteadores. Estes salteadores, eles não são crucificados ao mesmo tempo, eles chegam depois. Por quê? Porque estavam os guardas fazendo o quê? Lançando dadinhos, montando vigília, para depois os crucificar. Compreendeu o quadro? Segue-se também na sequência e na ordem lógica de que foram verificar se estavam mortos na sequência o primeiro e o segundo da lateral de Jesus e depois o próprio Jesus. Segue-se o porquê Lucas afirma que apenas um dos criminosos, malfeitores, é que lançava coisas contra Jesus. E segue-se o porquê nas outras partes, nos outros evangelhos, fala que todos estavam lançando. Porque estão se referindo a quem? Aos outros, aos salteadores. E segue-se que destes 4, um deles nada proferiu contra Jesus. E por isso ele se manifesta na repreensão, pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para você que não entendeu esta parte do hoje estará, veja meu vídeo acerca do milênio, em que eu trato desse assunto sobre o hoje, porque tem muita gente gastando massa cinzenta, não é espiritualidade, é massa cinzenta para descobrir coisas e descobre coisas erradas, vai por caminhos errados e chegam em conclusões erradas. Estaremos, vamos dizer, naquele vídeo tratando rapidamente sobre a parte do Semeron, mas fica aqui a solução do problema da cruz, onde tradicionalmente é colocado que Jesus foi colocado entre 2 ladrões, quando na realidade o texto grego ele traz, sim, provas contundentes de que não eram 2, mas 4.
Espero que isso tenha sido de proveito a todos vocês. Lahu Damesh Hana Hayau Le Ahudo Dat Marlan Inanatu Mashicha Bara de Haleha Anea na. Good far! Good far! Good far! Matsi Anamindama Dahena Desika Eli! Lama Zaftani! Maslam